Olá pessoal, vamos lá para a história? Bem tranquilo também, né? Vamos ver aqui. Olha, todos que eu. Você tem que ter estratégia, gente. O tempo não dava. Então o que você faz quando o tempo não dá? Você usa estratégia. Eu não li esses textos. Todos que eu não li, eu coloquei que eu não li. Para vocês verem como dá para resolver sem. Ó, o texto descreve o processo de escravização de seres humanos negros no Brasil, que provocou graves e danosas consequências na sociedade. Entre elas, fobia social está diretamente relacionado à escravização aqui? Preconceito à branquitude? Não, né? A gente está falando de escravidão aqui, ó, dos negros. Negros, ó, escrito. Então, gente, é só você ler a frase aqui, ó. Racismo estrutural. Aí sim. Diversidade cultural, gente. Eu deixei a dica aqui para vocês. O tempo tá curto, dá uma lida aqui, vê se não dá para responder. Muitas vezes dá, ó. Alternativa C. Aí na 34 tem essa imagem, fala da máscara, não li também. De acordo com o site Slave Voyage, 4,8 milhões de pessoas africanas desembarcaram forçadamente no Brasil, onde foram escravizadas e sofreram todo tipo de violência. Gente, quem fez o simulado, mesmo o primeiro que eu soltei no canal e os alunos que fizeram o segundo e o terceiro, foi tranquilo, hein? Tinha bastante coisa que tem aqui. O uso da violência na história escravocrata no brasileira tinha também o sentido de. Então a história escravocrata dos escravos tinha também o sentido de civilizar as populações? Não, né? Escravizar. B. Desumanizar os povos escravizados e silenciar sua cultura. Ele fala aqui, ó, silenciar, ó, aqui ó, a máscara silenciando. Desumanizar e silenciar os povos escravizados e desumanizar os escravizados e silenciar sua cultura. C. Impedir a ingestão de bebida alcoólica no interior dos engenhos de açúcar, gente. O que tem a ver? D. Racionalizar a produção de açúcar. De novo. C e D. O que tem a ver? Álcool, açúcar, com a questão da história da violência escravocrata. Só pode ser a B, né? Desumanizar povos escravizados e silenciar sua cultura. 35. Não li também. Como as populações indígenas contribuem para a diversidade cultural do Brasil? A. As populações indígenas colaboram para o rico painel cultural do país, enriquecendo-o com línguas, tradições e conhecimentos ambientais. Eu já achei boa quando eu li, mas a gente vai ver as outras. B. As populações indígenas são fontes de conflito cultural, gente. Pelo amor de Deus, hein? E não são participantes ativos no enriquecimento do diálogo intercultural. Sem elas, como tem diálogo intercultural? Então, elas participam, né? C. A capacidade de adaptação levou as populações indígenas à adoção da identidade, idiomas e práticas culturais do homem branco. Não, gente, muitas reservas indígenas ainda se mantêm totalmente até isoladas, assim. Eles mantêm a cultura e a identidade deles. É justamente isso que a gente quer proteger. D. Os grupos indígenas não resistiram ao longo dos anos e deixaram de existir. Não tem grupo indígena, gente. Não tem índio no Brasil. Faz sentido a D? 36. Aí eu li o texto. A terra do sonho é distante, seu nome é Brasil. Plantarei a minha vida debaixo de céu anil. Minha Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, talvez nunca mais eu veja, minha terra natal. Aqui sou o povo sofrido, lá eu serei fazendeiro, terei gado, terei sol. Então vamos tentar achar a certa. A migração dos europeus para o Brasil não teve relação com a Revolução Industrial. Ó, a migração dos europeus aqui tem toda a relação, gente. Eles perderam espaço lá, ó, e vieram para cá. As condições da Revolução Industrial era trabalhar 18 horas por dia, era pouco descanso, eles eram muito sofridos com pouco retorno. Aqui não. Aqui eles tinham essa esperança aqui de ser alguma coisa a mais.
B. A migração do Brasil refletiu a esperança, exatamente, ó. Terei gado, ele não tem ainda. Terei sol. Serei fazendeiro, ele não é ainda. É uma esperança de escapar da miséria provocada pela Revolução Industrial e a busca por uma vida digna. Gente, eu acho que ano que vem o Coutinho não vai cobrar tão simples assim, não, viu? Se você está usando para 2025, eu me prepararia com mais força. Porque foi muito entregue algumas questões aqui, muita interpretação de texto. C. A migração para o Brasil foi motivada principalmente pelo desejo de explorar novas terras, sem relação com a miséria, totalmente com relação com a miséria da Revolução Industrial. D. A migração para o Brasil representou um esforço para manter as condições de vida que os migrantes enfrentavam na Europa. Gente, olha aqui, ó. Aqui sou o povo sofrido. Eu quero manter isso? Não, né? Quero melhorar isso. Por isso, a alternativa, a letra B. Perceba que ele não pediu detalhes da Revolução Industrial. 37, ele fala da Primeira Guerra Mundial. O que é correto? Entre as causas apontadas, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando é apontada como a causa, o estopim mesmo, mas Guerra Fria? Guerra Fria depois da Segunda Guerra Mundial, né, gente? A entrada dos Estados Unidos no conflito ao lado do Japão? E aí, a primeira ou a segunda? A C. As disputas imperialistas e o fenômeno do nacionalismo. Claro, isso aqui estava inclusive nos simulados lá. Esse nacionalismo exacerbado, as disputas imperialistas que também estavam nos simulados, das potências europeias, até do continente asiático, disputando a África, disputando e repartindo, né? A África e as Américas. Então, letra C, tudo a ver. D. O apoio do presidente Vargas aos aliados e à Revolução Russa. Nada a ver. Vargas também não estava com toda essa moral, não. Da Primeira Guerra Mundial. Quando que é Vargas? Não. Quando que ele entrou? 1930? Primeira Guerra foi 1915? Não, nada a ver, gente. Nem a data bate. 38. Essa eu li. Ele fala da crise de 29. Tema importantíssimo, né, gente? O texto descreve a prosperidade dos Estados Unidos durante a década de 20, resultando em uma era de estabilidade e economia duradoura. Se fosse estabilidade e economia duradoura, como que teve a crise de 29? B. A substituição de operários por máquinas, isso vem depois, que levou a um aumento no emprego. Se você substitui o operário por máquina, tem diminuição de emprego, né? Mesmo que já esteja acontecendo nessa época. E a criação de mais oportunidades de trabalho. C. A indústria nos Estados Unidos experimentou um declínio acentuado após a Primeira Guerra Mundial, resultando em uma crise econômica localizada, não mundial. Esse período foi marcado pelo colapso do mercado de ações, isso, dos Estados Unidos. Exatamente isso, a crise de 29. A crise resultou em uma grande crise econômica, causando repercussões em todo o mundo. Perfeito. Gente, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. No meio disso você tem a crise de 29. São coisas que é muito importante em história, né? Igual a Revolução Industrial, tanto em história como em geografia. Nas revoluções, primeira, segunda, terceira, até a quarta se fala, né? Pô, tem que saber. Não dá pra ir pra uma prova de história e geografia sem saber os medalhões, né? 39, essa eu li também. No contexto das greves operárias da Revolução Russa, as mulheres tiveram um papel semelhante ao informado no texto. Na verdade, elas não foram reportadas historicamente nos livros, mas eles falam aqui no texto que as mulheres são atores igualmente silenciados no curso das revoluções. Ó, mais da metade da população. Origem popular, assumiram papel de destaque nas manifestações. Teve até o Domingo Sangrento aqui, ó. Então, elas eram muito aí importantes. Foram muito importantes. Aí, gente, digamos que eu não sei. Vamos interpretar o texto. Desse modo, é possível afirmar que a participação feminina em tais eventos é totalmente irrelevante?
O texto só falou o contrário, né? Então não pode ser. B. Revela um importante protagonismo das mulheres nos eventos revolucionários. Exato, elas tiveram sim protagonismo também. Participação nos eventos revolucionários de forma desimportante. É o contrário do que o texto está falando. Não houve participação feminina, é o contrário do que o texto está falando. Então deixou muito escancarado aqui, ó, letra B. Eu achei matemática um pouco complicado, mas olhando as outras matérias facilitou bastante, né? 40. Eu li também, mas ele fala dos movimentos femininos no Brasil e no mundo, que levou à conquista do direito ao voto para as mulheres brasileiras. Tá. Participação na política, ó. A conquista se tornou possível, essa luta começou muito antes, como importantes movimentos pela participação feminina. Tá. Qual a importância dos movimentos femininos? Ele acaba de descrever e pergunta o que ele acabou de descrever. Qual a importância dos movimentos femininos no Brasil e no mundo que levou à conquista do voto? Tá. Tiveram pouco impacto? No texto ele acabou de falar que tem muito. B. Buscavam apenas direitos trabalhistas e não preocupados com o direito ao voto. Gente, eu até escrevi, olha o texto. Olha o texto. O texto, cadê? O texto, até na pergunta ele fala do direito ao voto. Aqui fala, ó, o ano que foi aprovado a conquista, quando foi exercido o direito ao voto, com votação em âmbito nacional. Ora, então dá para falar que tiveram pouco impacto? Ou dá para falar que não se preocupavam com o direito ao voto, gente? Não, né? C. Reivindicar o direito ao voto, apenas para mulheres de classe alta. Quem falou isso no texto, gente? Nada a ver. Para as mulheres. D. Desafiavam a visão de que as mulheres eram incapazes na política, culminando na concessão do direito ao voto em 32. Gente, isso aqui não é história, é português. Lê texto. Bom, história era isso. Até a próxima com geografia.